Pessoal, então como nas nossas aulas anteriores, eu vou deixar o computador ali. Para quê? Para que a gente consiga seguir juntos os slides com as práticas, tá? Então a gente tem ali na inspeção, como em todas as outras articulações, a inspeção do pé ela vai ser proveniente de observar se tem cicatrizes, hematomas, se existe alguma lesão local. E também a gente vai observar alguma morfologia do pé, que seria o quê? Se o pé é desabado, se o pé é muito arqueado, tá? Se o paciente consegue alcançar todos os dedos durante a marcha ou então quando está estático. A gente vai observar também se os pacientes têm alguma anomalia nos pés, se tem todos os dedos, se tem algum dedo com padrão muito torto, se tem uma joanete acentuada. E então a gente tem ali alguns padrões que eu vou seguir com vocês aqui. Então, a primeira avaliação que nós vamos realizar na inspeção seria a relação externa do pé. Então, nós vamos observar se o paciente ele vai apresentar essa tendência em ter alguma coloração alterada, porque aqui tem muita pressão no calçado. Então, essa parte externa vai ser de extrema importância no início. E também a gente vai observar no sapato essa parte externa. Por quê? Pessoas que têm o sapato gasto nessa parte externa vai nos dar alguns índices de muita inversão. O paciente pisa muito com o bordo lateral do pé. Então, a parte externa do sapato também vai ter alterações. Pacientes que têm a parte interna do sapato mais gasto também vai nos dar algumas informações, como o uso acentuado da região interna do sapato, tá? Então, o desgaste no sapato são pistas para que a gente consiga descobrir alguma coisa no paciente. Então, a gente vai observar também, como eu falei para vocês, as outras articulações para ver se o paciente que tem o pé em inversão, o joelho dele vai responder com um varo. O paciente que tem o pé em inversão, o joelho dele vai responder com um valgo. E vocês vão ver que no nosso final da aula hoje, a gente vai fazer uma relação de todas as articulações respondendo a alterações dos pés, tá bom? E também a gente vai observar se os dedos, quando nós testamos, se eles ficam todos em contato com o chão, se o pé inteiro cai, se o bordo medial do pé fica muito elevado, se forma um arco muito acentuado. Tudo isso nós vamos observar no exame dos pés, tá? Também a gente vai observar a relação de inchaço, de calos, como vocês conhecem a joanete no hallux, e também o contato inferior de algum calo vai nos dizer como que o paciente posiciona esse pé dentro do sapato, como que ele sofre com esse sapato. Então a gente tem na imagem ali 3 tipos de pé. O pé que é normal, o pé que ele é chato e o pé que ele é cavo. O paciente... Fique em pé para mim, por favor. Só para marcar. O paciente, quando a gente testa a avaliação do pé, vira de lado para mim. Coloca o pé bem na frente assim, ó. Quando o paciente está com o pé no solo, a gente vai ter 3 tipos de pé. O paciente que desaba o pé inteiro, que é a imagem do pé chato. Vocês vão ver que se a gente pintasse a sola do pé do paciente, a gente iria observar que a pintura é completa do pé em cima de uma folha ou então quando vocês pisam numa água, que é no caso desse pé que a gente está vendo aqui agora. O segundo pé que a gente tem é um pé que ele é cavo, é um pé que a região interna dele vai estar bem elevada. Faz assim, calminha, cintura. Isso. O paciente vai ter um hiperarco, então quando ele pisar numa água, pisar numa tinta, a gente vai ver que a região do médio pé dele some, porque a gente vai ter acesso a toda a região interna do pé dele. E o pé normal é aquele pé que ele é intermediário, é entre o pé plano e o pé cavo. É um pé que ele vai ser com pouca curva, onde o bordo médio vai ter a região apagada, mas o bordo lateral ainda vocês vão ver presenças de contato. Tá bom? Posso sentar? E o interessante desses pés é que quem dá ele é músculo. Então, alguns músculos precisam estar ativados para que esse pé consiga ter o cavo, o plano ou o normal. Então, a gente vai ter esses 3 pés divididos em relação ao quanto vocês enxergam do arco medial do pé. Então, o arco medial é o arco interno do pé, onde quanto maior ele for, mais cavo ele vai ser, e quanto menor ele for, mais plano ele vai ser.
A gente sabe que existe a tentativa de vocês terem um pé ou outro, depende muito de vários fatores, tá? Mulheres que usam muito salto tendem a ter o pé muito cavado. Por quê? Vocês vão ver que tem um músculo que vai proporcionar esse pé mais cavado. Pessoas que usam muito chinelo, usam muito rasteirinha, vai ter o pé mais plano. Por quê? Porque tem um músculo que vai predominar o pé ser mais plano. Um fator muito importante é também os pacientes que têm deficiência de colágeno. Pacientes que são hiperextensos tendem a ter o pé mais plano. Por quê? É um pé que tende a ser mais mole. E o paciente que tem uma boa função de colágeno vai ser pacientes que têm o pé um pouquinho mais arqueado e também com os dedos em garras, por questões de dureza no pé, o pé é mais duro, mais rígido. Em relação à palpação óssea, a gente vai ter a opção de conhecer algumas estruturas, tá? Então, na região medial, a gente vai ter a cabeça dos metatarsos, basicamente em relação ao primeiro hálux, tá? A gente pode também ter contato com a proeminência óssea, bem aqui, que eu quero que vocês testem em vocês, que é o osso navicular, e também a gente pode pensar no maléolo medial. Por quê? Quando a gente analisa essas três marcações que eu fiz, a gente vai conhecer se o paciente tende a ter um pé plano ou um pé cavo. Se eu deixar o pé do paciente 90 graus, que é essa função aqui, ó, formando um quadrado, nesse caso da paciente, a gente vê que essa bola inferior ela está um pouquinho mais baixa do que as outras duas. Se eu traçar uma linha reta, a gente vai ver que existe a bolinha do meio, ela vai estar um pouquinho mais abaixo, ó. Por quê? Porque a tendência dessa paciente é ela ter um pé mais plano. Se essa bolinha estivesse justamente em cima, imaginar que ela não está aqui mais, ela está bem aqui, ó. A gente vai ter um pé que é normal. E se essa bolinha estivesse um pouquinho mais acima, a gente vai ter um pé cavo. Então a gente não vai ter essa linha mais reta, a gente teria esse desenho aqui, ó, como se fosse um arco, né? Isso é um teste que não é tão fiel, mas pode ser feito. Outra coisa que nós vamos avaliar nesse caso medial seria a presença da joanete. A joanete, vocês vão ver à frente que ele é uma anormalidade da articulação. Ou seja, por algum músculo enfraquecido, o hálux ele vai criar um padrão de entrar sobre os outros dedos. Ele vai formar como se fosse um valgo, como se fosse uma anormalidade no posicionamento. O nome da joanete é dado pelo crescimento ósseo dessa articulação aqui do metatarso. Porém, quando a gente tem um hálux que ele está interno, está fazendo esse padrão aqui interno, a gente vai dar o nome para hálux valgo. Então, a gente sabe que existe uma fraqueza de um músculo chamado abdutor do hálux, onde ele vai fazer a abdução e o posicionamento neutro. A fraqueza dele vai deixar ele aduzir e essa adução vai dar o nome para um hálux valgo. Outro padrão também na avaliação do pé seria a presença da gota. Então, na nossa aula de ontem de fisiologia, nós aprendemos que o rim ele vai eliminar a função de vários eletrólitos que não têm influência, assim como do ácido úrico. O ácido úrico é um material que ele é tóxico para nossas articulações. O paciente que tem muito ácido úrico, ele tende a ter a gota, que é conhecida. A gota pode ser na primeira articulação, do hálux, pode dar no joelho e também pode dar em algumas outras articulações, tá? Como mãos, por exemplo. O paciente que tem a gota, vai ter a diferença da gota para a joanete, seria em relação à inflamação. O paciente vai ter articulação quente, vai ter articulação bolhosa, vai ter como se fosse um líquido, nessa articulação. E quando o paciente melhora a sua dieta, consequentemente também melhora a ação do ácido úrico, tá? Porque o ácido úrico não deveria estar livre nas articulações, deveria estar na urina, sendo eliminado. Quando nós formos avaliar todos os ossículos do pé, essa região medial, como eu falei para vocês, do navicular, é um marcador para a gente descobrir a relação que ele tem com o arco plantar. Porém, nessas regiões de outros ossos do pé,
a gente pode ter o acesso a vários ossos. Por exemplo, a gente tem na face medial navicular e um pouquinho mais acima do navicular a gente vai ter os cuneiformes, que são 3 ossículos que vão formar a primeira fileira, né, do tarso do pé. E depois, mais abaixo, a gente vai ter a função de analisar aqui a cabeça do talos, que seria a conexão do talos do pé com a articulação da tíbia. E também a gente vai ter posteriormente o osso calcâneo, que também é uma articulação bem importante para a gente avaliar os pés. E também o osso cuboide. O osso cuboide, junto com o navicular, ele vai estar ao lado do navicular, formando um osso maior. Os cuneiformes são menores e o cuboide e o navicular são maiores, certo? Os cuneiformes, o lateral, o intermédio e o medial, estão na primeira fileira em contato distal com os dedos. Logo temos o navicular, logo temos o cuboide e também o talos. O talos é o primeiro osso maior que vai ter conexão com a articulação talo-crural. Para a gente ter um pouquinho mais a lembrança também, a gente vai ter na região medial o maléolo medial, que é esse osso medial, na região lateral o maléolo lateral. Se nós colocarmos os dois dedos paralelos, a gente vai ver que o maléolo lateral está um pouquinho mais abaixo, o maléolo medial está um pouquinho mais acima. Por isso que os entorses de tornozelo são mais fáceis na inversão. Porque na eversão, quando o osso vai tentar fazer a eversão, ele tem um contato com o maléolo lateral, impedindo essa possibilidade maior de entorse. Como o maléolo medial é mais curto, ele permite com que ocorra uma inversão e a lesão de todos os ligamentos laterais, tá? É o mais comum de ocorrer, principalmente com mulheres que usam saltos. Já na face lateral, talvez aqui na importância, a gente vai ter o quinto metatarso. O quinto metatarso, ele está localizado nessa região lateral e normalmente quando o paciente tem uma fratura por inversão, existe um tendão do fibular que ele vem aqui nesse osso e quando o paciente faz a inversão, ele puxa a cabeça do osso, proporcionando uma fratura, ou seja, ocorre uma ruptura pelo tendão, ele puxa e vai deixar uma fratura do quinto metatarso. É a fratura conhecida que o Neymar teve. Esse tendão aqui, ele vai tracionar e fazer uma fratura por avulsão, tá? Isso a gente vai conhecer lá na nossa aula de patologias. Para terminar aqui essa palpação óssea, a gente vai ter o processo estiloide, tá? Que vai ser uma ponta muito palpável bem no início da cabeça, tá? Esse processo estiloide também, algumas vezes, existe algumas fraturas, tá? Do processo estiloide do quinto metatarso. Normalmente, quando tem essa avulsão, é justamente nessa cabeça, é onde afasta a cabeça do corpo do osso.